Flamengo! Os sinais que deixa a torcida rubro-negra muito feliz, hein? O Flamengo insiste e quer Luiz Henrique. Evander, mais distante do Flamengo. E 12 jogadores fora. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E muito obrigado aí pela força que vocês aí têm dado ao nosso canal, ao nosso trabalho. E já convido você, meu amigo, minha amiga, que não conhece o nosso canal, deseja nos ajudar. Rubro-negro ajuda rubro-negro, eu sempre digo isso aqui. Dá essa moral pra gente, se inscreva aqui, é gratuitamente, você só vai apertar um botão e vai estar ajudando o nosso canal a crescer, Rubro-negro ajuda rubro-negro, não deixe de dar o teu like, o teu joinha, Isso ajuda o YouTube a entender e assim divulgar o nosso trabalho cada vez mais. Acione o sininho para receber notificações e lives que a gente faz todos os dias no nosso canal. E também coloque a sua opinião, que é de grande importância para a gente aqui, tá? A gente quer ler o que você pensa, o que você acha das notícias que a gente sempre traz atualizada do nosso Flamengo aqui no nosso canal. Meus amigos, 12 jogadores fora, tá se referindo a quê? O Flamengo desculpa a Copinha São Paulo ali, E que o que aparece assim que nos últimos tempos o Flamengo não tem dado muita importância, a essa Copinha, infelizmente, E que revela grandes jogadores, E o Flamengo faz assim um mercado barato dos seus jogadores que estão sendo revelados. O Flamengo é a maior escola do Brasil, que revela craques. Já visto aí os jogadores que já passaram, estão fora do Flamengo, e assim o Flamengo vai criando, vai descobrindo jogadores, mas infelizmente vendem por preços de liquidação, a verdade nua e crua essa. E com isso, o Flamengo na Copinha passou para a próxima fase, mas 12 jogadores terão que deixar, o Flamengo na Copinha, ou seja, a próxima fase, da Copinha. O Flamengo vai ter que contar com um time totalmente misto, totalmente misturado, que vai jogar ali contra o Náutico de Pernambuco por ter passado para a próxima fase. Será o jogo sábado agora. Eles vão ter que jogar com um time totalmente mesclado, com totalmente desfalcados para enfrentar o Náutico em Pernambuco. E os jogadores, esses 12 jogadores que estavam na Copinha, inclusive o Lohan e o Peterson e o Verton, estão incluídos entre esses 12 para reforçar, estão viajando para o Rio de Janeiro para jogar também com os profissionais. Vai ser um misto da galera ali do Sub-20 com os profissionais que vão ficar, porque o Flamengo está viajando nesse próximo final de semana para fazer aqueles 2 amistosos nos Estados Unidos, E com isso o Flamengo fica desfalcado para enfrentar os 2 primeiros jogos, que era no Rio Grande do Norte e na Paraíba, respectivamente o Nova Iguaçu e a Portuguesa, os 2 primeiros jogos ali os 3 primeiros jogos ali do Campeonato Brasileiro. O primeiro é contra o Audax, Então, com isso, o Flamengo viaja, na questão de fazer esses amistosos com o time americano, e desfalca, e esses 12 jogadores vão se complementar com alguns reservas ali, alguns jogadores que vão ficar para disputar o campeonato carioca ali nesses 2 jogos que eu acabei de citar. E com isso o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20, que é o técnico que está ali na Copinha, também vai ter que deixar, porque vai dirigir o Flamengo nesses 2 jogos aí, contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa, no Nordeste lá, como a gente falou. E quem assume agora é o Rafael Bahia, que assume o Sub-20, que é auxiliar do Mário Jorge, E a diretoria deu a nota que isso é necessário, porque o Flamengo fará esse início de pré-temporada jogando os 2 amistosos fora nos Estados Unidos, e com isso há necessidade de complementar e fazer um time um pouco mais forte para enfrentar esses 2 jogos aí que serão necessários no campeonato carioca. Bom, a gente lembrando, que infelizmente tanto o Lohan como o Peterson e o Verton já estão comprometidos, O Peterson agora vai estar assinando ali um empréstimo com um compromisso de compra de 3 milhões
3 milhões de dólares ali, cara, que é uma mixaria, né? É aquilo que eu digo, o Flamengo faz os craques, o Flamengo cria os craques, o Flamengo descobre os craques e vendem mal. E na hora que o Flamengo quer comprar, os outros clubes são malandro, hiperinflaciona, e aí o Flamengo fica com as calças nas mãos, mas não sabe vender seus craques. E, infelizmente, são grandes jogadores que eu gostaria de ver jogando um tempo no profissional, que teria um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Evander, mais distante do Flamengo, graças a Deus. Como eu tenho comentado aqui, o cara que diz que é Vasco, que nunca queria enfrentar um rival do Vasco, mas ele tem interesse em voltar pro futebol brasileiro, e ele disse que agora apareceu o desejo de jogar pelo Flamengo. Tudo aquilo que a gente falou. O Flamengo o Flamengo é um mundo, o Flamengo é uma nação, né? Paga bem, paga em dia, CT melhor do Brasil, da América do Sul, um dos melhores do mundo. O Flamengo é aquele time que levanta a moral e é mais conhecido do que feijão e arroz, a gente sabe disso. E com isso ele disse que tinha interesse, né? Despertou o interesse dele jogar no Flamengo, como a gente já trouxe isso aqui várias vezes. Portanto, o Portland, né, dos Estados Unidos, da MLS, diz que não tem interesse nenhum em negociar o jogador. Não tem interesse. Apesar do Flamengo ter oferecido de início 30 milhões de reais, aí depois ficou aquela questão que o Flamengo poderia esticar até 11 milhões, lembra disso? 11 milhões aí de euros, né? E a torcida caiu em cima, foi para a rede social, criticou o Flamengo, aquilo mais, né? Um jogador que a princípio, a coisa de 2, 3 semanas atrás, disse que não jogaria num time rival do Vasco, porque o Vasco criou. Bom, mas o que acontece é que o Flamengo desanimou e sabe que ficou praticamente impossível a contratação de Evander. A principal é que o Portland não quer negociar o jogador de maneira nenhuma. Não está à venda. Pode fazer a proposta que vier, o Portland já deixou bem claro que não quer negociar o jogador. Bom, eu dou graças a Deus, porque jogador que não quer, não se sente despertado em defender o Flamengo, independente de qual é o time dele, ele tem que ser um profissional, para mim não serve bem pro Flamengo. E o Flamengo também insiste em Luiz Henrique. É isso aí. É outro também que no início falou, né, que o Fluminense o revelou, saiu do Fluminense e tinha vontade de jogar, voltar pro Fluminense, igual o Evander. Mas é outro. O Flamengo insiste ainda no meio atacante ali, o Luiz Henrique, né? Com o Betis, que é o atual time dele aí, da Espanha. E tinha o Fluminense, né, para disputar essa vinda do Luiz Henrique para o futebol, a volta do Luiz Henrique para o futebol brasileiro. Bom, o Fluminense chegou a oferecer 1 milhão ali de euros, cerca de 5 milhões e 300 mil reais por empréstimo, com compromisso de compra. Porém, o Betis rejeitou a proposta, né? Baixíssima, rejeitou. Eu já falei porque a MLS, eles não têm o comportamento de emprestar jogador, ou vende ou nada feito. Já cansei de falar isso aqui. E com isso o Fluminense retirou o time de campo para lutar pela contratação, pela volta de Luiz Henrique. Aí tem, no caso ali, o Corinthians e o Los Angeles Galaxy, né, que tem interesse no Luiz Henrique. O Corinthians também ofereceu 1 milhão a mais que o Fluminense, 2 milhões de euros, que dá um total ali de 10 milhões e 600, 10 milhões e 700 reais, por empréstimo também durante um tempo, mas também, né, o Betis também não quis ouvir. Com isso, o Flamengo ainda tem esperança da contratação do Luiz Henrique. Já falei, é o mesmo caso do Evander. No princípio, disse que queria defender, se voltasse para o Brasil, queria defender o time que o revelou, o time de coração dele, Fluminense. Nada a ver, mas o cara tem que ser profissional. Mas já falou isso, eu já fico com uma pulga atrás da orelha, já não quero nem mais ouvir o resto. Se o cara é profissional, tem o desejo de jogar no clube, tem que vir e ser profissional. Com isso,
O Flamengo ainda sonha em ter Luiz Henrique. Mas o Bet, meus amigos, né, quer pedir pelo jogador, pasmem, vocês já sabem, mas vou repetir, 18 milhões de euros, ou seja, 96 milhões e meio. Vale a pena? Vocês acham que vale a pena pagar 96 milhões? Né? Era mais fácil chegar logo lá no Red Bull, né? Pegar o Léo Ortiz e o Capixaba, que eles estão pedindo nos dois juntos 100 milhões. Né? Mais barato, mais em conta, o Flamengo acrescentaria mais 4 milhões, né, do que o Betis está pedindo pelo Luiz Henrique, traria 2 jogadores que o Flamengo tem interesse. Então chega a ser absurdo esse valor que o Betis está pedindo para a contratação do Evandro. O Flamengo ainda tem esperança de uma conversação, como eles dizem, eles têm um tempo até 7 de março, óbvio, que é onde fecha a janela. Mas eu tenho sempre aquela minha opinião. O jogador de primeira já declarou, que nem o Scarpa. Eu não joguei pelo Palmeiras, não gostaria de jogar pelo Flamengo. Falou mal do Flamengo várias vezes, o Scarpa, lembra disso? Então, meu amigo, fora, que sejam felizes em outros clubes e deixem o nosso Flamengo. Porque aqui tem que jogar quem quer ter garra, raça e paixão, entendeu? O Flamengo é muito superior a qualquer essa coisa. Mas o Flamengo ainda vai insistir no mercado pelo Luiz Henrique. Vamos lá. 2 sinais que vão deixar a torcida feliz, né? Se trata do Vinha, que não vinha, mas o Vinha, né, do Roma, está sendo pretendido para o Flamengo e pode ser uma contratação mais próxima do que as outras que o Flamengo está tentando. O que acontece? São aquelas questões que ele está no Sassuolo, né? E a questão é que eles pedem 10 milhões, o Flamengo não vai pagar 10 milhões, o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, podendo esticar um pouco mais a corda, mas... Preste atenção, o Roma diz que quer aguardar porque pode receber proposta melhor. Segundo, né, a Raíssa Simplício, do GE, falou o seguinte: tem 2 coisas aí que aproxima cada vez mais, né, o Vinha do Flamengo. E quais são elas? O Vinha recebeu proposta de times europeus? Tem recebido algumas propostas pelo Vinha. Só que todas elas, esse é o primeiro sinal, todas elas, sem nenhuma exceção, está abaixo do que o Flamengo ofereceu. Pô, se o Flamengo tá ali oferecendo 6 milhões, eles devem ter oferecido o quê? 5, 4, 3? Né, para estar abaixo do que o Flamengo ofereceu, né, deve estar nesses valores isso. E o segundo é que o Sassuolo já disse com bom som e tom: nós não vamos contar com o Matheus Vinha para a próxima temporada. Essas 2 notícias dão a esperança ao Flamengo da contratação do jogador. O Flamengo, a diretoria do Flamengo diz que está com calma, permanece tranquilo, né? As propostas, que não são muitas de fora, chegam, mas com valor abaixo do que o Flamengo está oferecendo. Então, né? E tem uma outra situação que eu falei também. A questão é que o Roma tomou aquela multa da UEFA, né, do Fair Play, e também eles são obrigados, o Roma é obrigado a vender jogadores, porque o limite de valores já passou estipulado na situação lá da Europa. Então eles vão ter que se desfazer de jogador. Então essas 2 notícias e mais essa do Fair Play, né, e das condições financeiras que já ultrapassaram o limite, faz com que o Vinha se aproxime cada vez mais do Flamengo. Então vamos aguardar e sempre atualizando você, meu amigo e minha amiga. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, nos dá essa moral, siga a gente aí, né, se inscreva, acione o sininho e dá o like. A gente precisa do teu apoio para cada dia mais a gente continuar o nosso trabalho. Salve, salve, torcida do Flamengo! Salve, salve, nação rubro-negra!